Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia de leitura de apoio. Estamos com o livro A Volta do Senhor Está Próximo. Essa leitura de apoio da 8ª semana do Alimento Diário da série Salvos pela Sua Vida, volume 1, Poder de Deus para a Salvação. Estamos na semana 8 e o tema é Desventurado Homem que Sou, parte 2. Hoje nós vamos ler aqui o 5º capítulo desse livro para a gente poder ter mais compreensão dessa palavra. Ó Senhor Jesus, mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube já indicar aqui os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. Também é importantíssimo que você ore ao Senhor para que Ele te mostre pessoas para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal, para quem Ele deseja que chegue essa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute e abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Então vamos para o livro, a gente vai tocar aqui hoje o capítulo 5. Senhor Jesus, que o título é A Era do Espírito da Realidade. Ó Senhor Jesus, para a gente complementar essa palavra dessa semana que a gente está falando da questão desventurado homem que sou, né? Como que as leis ali atuam ali, para nos impedirem de fazer a vontade de Deus, a lei do pecado. Senhor Jesus, mas Ele vai mostrar para nós aqui a questão do Espírito da realidade, a força que esse Espírito tem para nos ajudar. Então tudo que o Senhor fez, Ele se tornou o Espírito que dá vida, para que hoje nós pudéssemos viver por meio dessa vida, nessa vida do Senhor, nessa vida que realmente consiga cumprir os requisitos de Deus, porque Ele vivia no Espírito, Ele não vivia voltado para o seu corpo, para a sua carne. Ó Senhor Jesus, Ele foi tentar em todas as coisas, mas Ele não caiu em tentação. Senhor Jesus, Ele conseguiu vencer todas as coisas e Ele pode nos dar o caminho, através do Espírito da realidade. Ó Senhor Jesus, Ele começa falando para nós essa questão desse termo, o Espírito da realidade é falado em João, e o Evangelho de João, ele está cheio de riquezas espirituais. Quanto mais a gente lê ele usando o nosso espírito, mais da vida divina e mais revelação nós vamos obter. Ó Senhor Jesus, então no início ele já começa falando no princípio, mostrando rapidamente a questão da eternidade passada. E ele termina o Evangelho de João também, mostrando a questão da eternidade futura. Ó Senhor Jesus. E ele mostra para nós tudo o que o Senhor fez. Então, e ele fala no final de João que se fosse escrever tudo o que o Senhor fez, não caberia no mundo, tudo que foi escrito, mostrando também que a obra do Senhor começou antes do tempo, e vai muito além do tempo também. E o que está relacionado hoje com o tempo é o mundo. O mundo hoje, o tempo começou quando o universo foi criado, incluindo o nosso planeta. Ó Senhor Jesus. E esse tempo, esse universo, esse mundo que a gente vive hoje não é capaz de conter tudo aquilo que foi realizado pelo Senhor. Só a eternidade consegue conter isso tudo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 3, ele fala da criação. Que Deus criou todas as coisas para o homem e criou o homem a fim de se unir com o homem, obtendo assim a expressão de Deus. Deus ele quer usar o homem. O desejo de Deus é que o homem coopere com Ele no cumprimento da sua vontade eterna. Deus não tem hoje expressão sem o homem. Deus ele fez essa escolha. Ele escolheu o homem. O homem foi criado de maneira especial. De todo o universo, só o homem contém o Espírito. Só o homem pode conter Deus no seu interior. Então Deus ele escolheu isso, Ele escolheu que o homem fosse a sua expressão. Então hoje nós precisamos exercitar o nosso espírito, perceber que nós precisamos de Deus, mas Deus também precisa de nós. Não é isso como um orgulho, tipo, Deus precisa de mim. Não, mas a gente vê isso de maneira simples, a gente vê o amor do Senhor, como que Ele nos aprecia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente vê aqui que o Senhor, Ele cumpriu tudo aquilo que o Senhor queria para quê? Para poder nos habilitar, para Ele ser aquele que leva o homem a Deus e leva Deus até o homem, Senhor Jesus. E hoje Ele quer nos fazer a mesma coisa,
Ele quer que, por meio de nós, né, ele seja levado até os homens, mas também ele quer que nós levemos os homens até ele. Né? Então nós vamos fazer essas duas funções hoje por meio do Senhor em nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Então ele fala aqui, né, que no Evangelho de João também ele fala de todo o período que compreende a vinda do Senhor, né, a primeira vinda do Senhor até a sua volta. Então esse período, né, desde que o Senhor veio até o período que ele vai voltar, a gente pode chamar de era do Espírito, né, Senhor Jesus. Então ele fala que João 1,14 fala da encarnação de Cristo, e João 21, capítulo 21, versículo 23, fala da sua segunda vinda. Ó Senhor Jesus. E ele está aqui que a humanidade pode ser dividida, né, em eras, né, Senhor Jesus. Né, e a gente pode dividir isso em 3 eras, né? Ó Senhor Jesus, 3 períodos, né? A primeira é de Adão até Abraão, a segunda de Abraão até Cristo, e a terceira da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, né, até quando o Senhor voltar. Né? Ó Senhor Jesus. Aqui ele também fala aqui também da questão dos períodos, né? E o primeiro período a gente pode chamar de era da queda, né, em que o homem, né, por ter se distanciado de Deus, se tornou carnal e passou a viver na carne. O segundo período chama de era da promessa, onde o homem, né, recebeu a promessa de Deus, né, mas acabou vivendo isso na sua mente, né, na sua própria vontade natural. Né, Senhor Jesus. Né, porque as 3 partes da alma do homem, né, foram contaminadas, foram corrompidas com a queda. Né, Senhor Jesus, se tornaram a vida da alma, né, que a gente chama de vida da alma, a vida independente de Deus. E um terceiro período, né, a gente chama ele de a era do Espírito. Ó Senhor Jesus. Né, e falando do Espírito, né, o Senhor Jesus ele deu muita ênfase, né, à questão do Espírito. Senhor Jesus, principalmente no capítulo 7 de João, né, o Senhor disse, né, que se a gente crescer nele, né, do nosso interior ia fluir rios de água viva, né, Senhor Jesus, né, os quais dizem respeito ao Espírito que recebemos ao crer. Né, quando o Senhor ele disse isso, ele ainda não tinha sido glorificado, ele ainda não era o Espírito, né, porque ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. Né, mas ele precisava ainda ser glorificado, né, por meio da sua morte e ressurreição. Então, depois disso, ele, né, fala depois da sua ressurreição, então ele voltaria, né, como outro consolador, né, o Espírito da verdade. Né, no capítulo 14 de João, ele diz que iria e voltaria para os discípulos. Alguns interpretam isso, né, como algo que vai acontecer só no futuro, né, que o Senhor vai voltar. Né, essa volta é só na segunda vinda de Cristo. Né, ó Senhor Jesus, mas não foi isso que o Senhor falou, né, no capítulo, desde o capítulo 14 até o capítulo 16, revela claramente, né, que o que aconteceu no dia da ressurreição do Senhor. Né, que o Senhor, ele mesmo se soprou como Espírito Santo para dentro dos discípulos. Então, quando ele falou que ia voltar, falava da sua ressurreição, onde ele se tornou um Espírito vivificante, né, o Espírito vivificante. Senhor Jesus, quando ele morreu na sua carne e voltou em Espírito, ele voltou como o Consolador. O Consolador é o Espírito da verdade, o Espírito da realidade. E hoje toda a nossa experiência cristã se baseia nesse fato, de que Cristo como Espírito ele habita em nós. E é por meio do Espírito que nós desfrutamos tudo o que o Senhor é e tudo o que o Senhor realizou. Então nós podemos dizer que nós estamos na era do Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ele fala aqui em João 7,39, fala do Espírito da verdade ou Espírito da realidade. Essas duas traduções para essa palavra em grego, que é aletheia, Senhor Jesus. Essas duas traduções estão corretas, porque mostram os dois aspectos da verdade. A verdade, por um lado, é um fato absoluto, objetivo e exterior a nós, Senhor Jesus. Mas quando a verdade ela vem até nós, quando a gente experimenta essa verdade, ela deixa de ser um fato exterior e se torna a nossa experiência interior, se torna uma experiência objetiva, subjetiva, deixando de ser objetivo e se tornando subjetivo. Então ela se torna a nossa realidade. Então a verdade é quando está fora de nós e a realidade é quando ela está dentro de nós. Quando a gente crê, aceita isso e se torna real. Senhor Jesus. E ele fala também que isso também acontece com o termo palavra. Em João 1,1, o termo usado em grego para a palavra é logos, que é uma palavra objetiva, exterior, fora de nós. Esse termo se refere a Cristo, que estava no princípio com Deus, ou seja, ele estava longe e fora de nós e não tinha relação direta e viva conosco, Senhor Jesus. Mas no grego também existe outra palavra como palavra, que é a palavra rema.
né, que é uma palavra aplicada a nós, a palavra que nós experimentamos, a palavra que se torna espírito e vida. É uma palavra de viva voz, né? Nosso Senhor Jesus. Então João 6,60 diz que alguns, né, Senhor Jesus, que para alguns, né, o discurso de Jesus era duro. Então a palavra de Jesus era dura. Então quando eles citam isso, ele fala, né, o logos de Jesus era duro, né? Ó Senhor Jesus, essa palavra é exterior, né, porque eles não estavam aceitando a palavra do Senhor. Mas porque eles, né, não estavam recebendo essa palavra, não estavam crendo e nem acolhiam essa palavra como sendo uma palavra de Deus. Então eles falavam que o discurso do Senhor, né, o Logos, né, a palavra do Senhor, o Logos ali, era dura, né, não era uma palavra que eles queriam. Mas quando chega no versículo 63, o Senhor disse que as suas palavras, né, a palavra rema, né, a sua rema, são espírito e são vida. Ou seja, quando você crê, quando você recebe a palavra com fé, a palavra logo se torna rema, né? Aquilo que estava fora agora vai passar a estar dentro, né? Você vai crer, vai receber e vai acolher a palavra. Mas isso só ocorre por meio do Espírito, porque é o Espírito que torna a palavra real para nós, né? Senhor Jesus. Então a gente tem que dar graça ao Senhor que hoje nós estamos na era do Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aqui no livro ele toca que nessa questão de mostrar para nós, né, logos, rema, né, e mostrar para nós ali atrás também, né, a questão do aletheia, né, que é a verdade, né, a realidade. Não é só uma nomenclatura, não é só algo para ser didático, né, Senhor Jesus. Não é só para a gente ter uma mudança de nome, compreensão de nome das coisas, mas para que a gente vê claro, mas para que a gente possa ver claramente pela Bíblia, né, onde estamos, né, por que nós estamos aqui e o que Deus espera de nós. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber o seguinte, nós estamos no final dos tempos e a gente precisa saber qual é a razão, né, do Senhor ter nos chamado, o Senhor está falando conosco, né, e a gente precisa saber também a razão, né, qual é a razão da situação do mundo, né, qual a razão do mundo está do jeito que está e da igreja também está do jeito que está, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí ele fala aqui, né, que alguns chamam, né, alguns períodos da história de era dos patriarcas, né, e falam que essa era vai de Adão até Moisés, né, e falam que o segundo período é a era da lei, que vai de Moisés a Cristo. Né, mas ainda tem outros que falam que o primeiro período é de Adão a Abraão, é a era da raça criada ou da raça adâmica. Né, e de Abraão a Moisés é a raça chamada. E de Moisés até Cristo é a era da lei. Né, ó Senhor Jesus. E do nascimento de Cristo até a segunda vinda de Cristo é a era da graça. Né, mas fala que nós precisamos ver isso de maneira mais adequada, né, Senhor Jesus. Né, porque ele fala que isso aqui, né, esses períodos da história que a Bíblia revela, né, a gente precisa ver na palavra o que aconteceu de mais importante em cada um deles. Né, e não apenas isso em relação à humanidade, mas principalmente ao plano eterno de Deus, a sua vontade eterna. Então a melhor maneira de classificar isso é vendo de acordo do ponto de vista de Deus, né, e não do ponto de vista da humanidade. Então o homem foi criado por Deus, para Deus, e não para si mesmo. Por isso todas as coisas devem ser analisadas e consideradas em relação a Deus, e não em relação ao homem. Ó Senhor Jesus. Então alguns como designam o primeiro período da era dos patriarcas, mas fala que isso não é muito preciso, porque em Hebreus 1:1 nós vemos que Deus falou aos pais, aos patriarcas, por meio de profetas, até a encarnação de seu Filho, Senhor Jesus. Ou seja, a era dos patriarcas também abrange o que eles chamam de era da lei. Então, né, como que a gente vai chamar esse período inicial? Então, o mais correto é chamá-lo da era da queda do homem, né, de Adão até o chamamento de Abraão. A gente vê pelo menos 4 grandes quedas do homem ali, né? Ó Senhor Jesus, né? E Deus fica muito triste porque ele criou esse homem para ser seu auxiliador e ser a sua expressão na terra. Ó Senhor Jesus. Então a queda do homem não foi algo insignificante, né? Sem a iluminação do Espírito e da palavra, é impossível para a gente perceber o quão sério é o fato do homem ter se tornado carne. Tão sério, né? Que o homem se tornou carne, que o Espírito de Deus já não podia mais estar com o homem. Ó Senhor Jesus. Então os homens passaram a fazer depois disso, tudo que fizeram para isso teve origem na carne, e tudo isso foi abominável para Deus. Ó Senhor Jesus.
né? Então, nesse primeiro período, os homens caíram de tal maneira que se rebelaram totalmente contra Deus, rejeitando o nome de Deus e querendo exaltar o seu próprio nome. Ó Senhor Jesus, né? Falando da questão de Nimrod, que a gente já leu, né, tempos atrás, né? Senhor Jesus, que ele estava vivendo segundo a carne, liderando os homens, né, contra Deus, né, pela Torre de Babel. Ó Senhor Jesus. O segundo período, né, que alguns falam que era da lei, mas não é correto, porque eles estão envolvendo Abraão no meio disso, né? Ó Senhor Jesus, eu estou chamando de raça chamada, mas também isso é incompleto, né, Senhor Jesus, porque ele precisa saber para que Abraão foi chamado. Ó Senhor Jesus, Deus chamou Abraão e fez a ele uma promessa, e essa promessa para Abraão inclui o Antigo e o Novo Testamento, né, os descendentes de Abraão, que é o povo de Israel, e nós, né, a igreja, que são os descendentes celestiais. E que promessa foi essa que Deus deu para Abraão? Foi o Espírito. Ó Senhor Jesus, então foi a era da promessa que preparou o terreno para o surgimento da era do Espírito, da realidade. Ó Senhor Jesus, né? E ele fala assim, mas e a era da lei? Né? Ó Senhor Jesus, por meio de Moisés, né, foi dada a lei de Deus para o povo, né, Senhor Jesus, e esse é um fato fundamental na história do povo de Deus, né? Ó Senhor Jesus, mas né, ele fala assim, a gente precisa encaixar isso nesses períodos da humanidade, né, porque Gálatas, ela fala aqui em Gálatas de maneira muito clara, né, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né, quando ele fala assim, né, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. E a intenção original de Deus era nos dar o espírito da realidade, a promessa, e não a lei. Como está tocando aqui, a gente precisa ver do lado de Deus, né, na visão de Deus. Então, né, a intenção de Deus nunca foi nos dar a lei. A lei ela foi adicionada, né, mas ela não pode desfazer a promessa. Ela não pode desfazer a questão do Espírito. Ó Senhor Jesus, então a gente chama esse período de a era da promessa. Ó Senhor Jesus, nesse período iniciado com Abraão, né, Abraão foi chamado a uma terra de idolatria, né, para ir para uma terra onde Deus tinha prometido, né, Senhor Jesus, né, e aí, né, só 500 anos depois, né, que o povo de Israel conseguiu chegar lá, né, por meio de Moisés. Né, então, né, por que Deus deu a lei ao homem, né? Senhor Jesus, Deus não esperava que o homem cumprisse a lei. Ela foi dada exatamente para evidenciar, né, para expor, para desmascarar a carne, né, a carne do homem, né, e mostrar para o homem sua absoluta incapacidade de agradar e satisfazer a Deus. A carne ela é pecaminosa, né, Senhor Jesus, e a lei ela evidencia isso, né, ela põe isso mais e mais em evidência. Ó Senhor Jesus, né, e a lei também ela não só expunha o pecado, como também propunha um caminho de salvação por meio das ofertas e dos sacrifícios, porque a lei também revelava ao homem o que satisfaz a Deus, Senhor Jesus, mas também mostra que o homem é totalmente incapaz de fazer aquilo que agrada a Deus, né, mas mesmo assim, né, o Senhor mostrando o pecado, mostrando que era errado, né, o pecado era algo errado, o homem mesmo assim não continuava praticando o pecado. Na mente ele se agradava das coisas de Deus e desejava guardar, mas sempre tinha algo na carne que impedia o homem de fazer isso. Ó Senhor Jesus, queria fazer o bem, mas não conseguia, porque na carne habita a lei do pecado, né, mostrando que é impossível para o homem guardar a lei. Ó Senhor Jesus, por isso que Paulo percebeu isso, exclamou, né, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Depois ele acrescenta, né, de maneira exultante, né, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, isso mostra que Paulo ele teve uma profunda percepção espiritual. Jesus é o Filho de Deus e se tornou carne. Então, enquanto Jesus estava vivo, ele não ia poder nos salvar. E para completar essa obra de redenção, ele morreu, ressuscitou e se tornou o Espírito. E subiu aos céus onde ele foi feito Senhor e Cristo. Ó Senhor Jesus, chamar o Senhor de Cristo mostra, né, o reconhecimento da obra completa, né, do Senhor. Né? Ó Senhor Jesus, mas isso ainda é só um fato objetivo, algo exterior. Enquanto a gente não aceita Cristo como nosso Senhor, a gente não vai ser salvo. Ele não é apenas o Salvador, ele também é o Senhor. Ó Senhor Jesus,
Dizer que o Senhor é o nosso Salvador significa que Ele somente perdoa os nossos pecados e que nós não vamos sofrer a perdição eterna. Mas proclamá-lo como Senhor, ó Senhor Jesus, todavia indica que reconhecemos que Ele nos comprou por alto preço, o preço de seu sangue precioso para ser o nosso dono absoluto. Não pertencemos mais a nós mesmos, não somos mais senhores de nós mesmos, mas Cristo é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, quando a gente diz que Jesus é o Senhor, quando nós dizemos Senhor Jesus, nós somos salvos de nós mesmos, da nossa vida da alma, do ego e do pecado. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o Espírito que dá vida, é o Espírito da vida. A lei do pecado e da morte nos obrigava a pecar, mas a vida divina tem uma lei que é superior à lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus, era da lei, ela evidenciava o pecado, né, mostrando que ninguém estava capacitado para vencer. Mas agora, graças ao Senhor, né, hoje nós estamos na realidade, né, na era do Espírito da realidade, onde nós somos libertos da lei do pecado por meio da lei do Espírito da vida. Se nós não vivermos no Espírito, não há como vencer o pecado. Mas se estivermos a todo tempo no Espírito, o pecado não nos vencerá. Isso não significa que a gente não vai pecar, porque infelizmente a gente nem sempre está no Espírito, né? Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus, né? Então assim, depois de regenerado a gente não peca, né? Como princípio, isso é aquilo que deveria ocorrer, né? O fato de a gente ter a vida divina, a gente não pecar, né? Ó Senhor Jesus, porque a vida que nós recebemos no novo nascimento não tem parte com o pecado, porque ela é pura e santa, mas nós nem sempre vivemos pela vida divina. Então a carne se manifesta novamente e a gente cai no pecado, né? Ocasionalmente a gente peca, mas a gente não deve ficar debaixo da condenação da nossa consciência e nem da condenação de Satanás, né? Nós precisamos procurar imediatamente, né, ir diante do Senhor, nos arrepender e confessar nossos pecados. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo o pecado e dessa forma a nossa comunhão com Deus será restabelecida. Ó Senhor Jesus, né, hoje na era do Espírito da realidade o pecado ele não deveria ser mais um problema para nós. Nós já fomos libertados dele, né, mas porque hoje na verdade o maior problema enfrentado por Deus e por nós, que nos impede, né, de prosseguir na carreira espiritual, é a nossa vida da alma, né, independente de Deus. Eu creio no Senhor Jesus, o Espírito entrou em nós e o nosso interior flui rios de água viva, nos limpando, né, de todo o apreço pelo pecado, né? Ó Senhor Jesus, se a gente não gosta de pecar, a gente não fica apreciando as coisas pecaminosas. Mas por que a gente, né, volta a pecar e a vida de Deus não consegue crescer em nós? Né? Senhor Jesus, certamente nós temos a vida divina, mas nós também temos a nossa vida da alma. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente tem que aproveitar cada momento, Senhor Jesus, desse período do Espírito da realidade para negar a nossa vida da alma. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né, em João 1, o Cordeiro de Deus é mencionado duas vezes. Primeiro, no versículo 29, é apresentado como o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, mas na segunda vez, no versículo 36, é o Cordeiro para ser seguido. Ó Senhor Jesus, o que é seguir o Senhor? Em Mateus 16, 24 e João 12, versículo 25 e 26, indicam claramente que seguir o Senhor é negar a vida da alma. Ó Senhor Jesus, lamentavelmente, né, hoje, né, nesse período, hoje nós vemos da questão da fé cristã, a gente vê que poucos de fato têm seguido o Senhor. Né? Muitos aparentemente estão seguindo o Senhor, porque guardam práticas religiosas, né, e normas de conduta. Mas quantos verdadeiramente têm seguido o Senhor? Né? Porque seguir o Senhor exige negar a vida da alma, negar essa vida que é independente de Deus, né? Quer fazer as coisas por si mesmo. Como o povo falou lá no Velho Testamento, né? Tudo o que o Senhor disser faremos, quando na verdade devem reconhecer que sem o Senhor eles não iam conseguir. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então a gente precisa frisar, né, que somente se a gente estiver no Espírito que a gente vai ser capaz de negar a vida da alma. Em nós mesmos a gente não vai ter esse poder, mas no Espírito que está no nosso Espírito nós vamos conseguir fazer. Ó Senhor Jesus, mas por que nós geralmente a gente se recusa a negar a vida da alma? Porque isso faz a gente sofrer. Ó Senhor Jesus, negar a vida da alma é rejeitar os nossos gostos pessoais, as nossas preferências, nossa necessidade de aprovação e reconhecimento. Ó Senhor Jesus, e também, né, reconhecimento dos homens e das nossas carências.
Ó Senhor Jesus, sem dúvida implica muito sofrimento. Né? Nós gostamos de elogio, né? Como todo mundo, e a gente almeja alcançar posição cada vez mais alta na empresa, né? Confiando no nosso talento, na nossa capacidade. Né? Aí alguém que tem menos capacidade que nós é promovido, o que isso causa em nós? Né? Qual que é a nossa reação? A gente fica entristecido, se justifica, quer argumentar, né? Quer exigir justiça. Né? Ó Senhor Jesus, o que é isso? Isso é a vida da alma. Se nós não estivermos no Espírito quando socorrer, talvez a gente vai até querer brigar com a pessoa, né, que foi promovida no nosso lugar, lugar que a gente acha que a gente merece, né? Ó Senhor Jesus, mas se a gente permanecer no Espírito, em comunhão com o Senhor, certamente não vamos dizer, né? Ó Senhor Jesus, muito obrigado por essa situação, mas que o Senhor use essa situação para lidar com a minha vida da alma. Ó Senhor Jesus, né? Existem realmente, né, vários irmãos com muitas habilidades e muitas qualidades, né? Mas quanto mais capacitado alguém é, maior e mais forte é a sua vida da alma. Né? Ele faz algumas perguntas. Né? Por que há problemas na igreja? Por que não aumenta o número de irmãos? Por que nas cidades circunvizinhas ainda não há o testemunho da unidade da igreja? Por que os irmãos da igreja na nossa cidade não amadurecem? Por que há disputas, mágoas e ofensas entre os irmãos? Ó Senhor Jesus, a causa de tudo isso é a vida da alma que está em nós. Se negarmos a vida da alma, todos os problemas desaparecerão. Entretanto, de nada adianta a tentativa de negar a vida da alma usando a própria força natural. Podemos até deixar de fazer ou querer certas coisas, mas não haverá acréscimo da vida divina. Para negar a vida da alma, precisamos usar nosso espírito, onde o Espírito de Deus habita. Se estivermos a todo tempo em contato vivo com o Senhor, não haverá espaço para a ação da nossa vida da alma. Ó Senhor Jesus, para a gente ter uma vida da igreja normal e harmoniosa, a gente precisa ter as virtudes mencionadas, né, em Efésios 4, versículo de 1 a 3, né, humildade, longanimidade, mansidão e suportar uns aos outros. Né? Tudo isso implica negar nós mesmos. E como que a gente vai conseguir praticar isso? Vivendo no Espírito. Em nós mesmos, tendo a aparência, né, de que está sendo feito coisas espirituais, isso não tem acréscimo de vida. Então cada um já precisa ir diante do Senhor. Né? Senhor, eu tenho feito isso, Senhor, eu tenho praticado isso. Por que eu não estou crescendo em vida? Porque a vida da alma, ela aprende a imitar um viver espiritual. Por isso nós precisamos desse constante contato, constante comunhão com o Senhor, né? Invocando o nome do Senhor, orando. Né? Ó Senhor Jesus, senão a nossa vida da alma ela vai imitando, né, a vontade de Deus ali, e você vai achando que está vivendo no Espírito, e na verdade não está vivendo o seu esforço natural. Ó Senhor Jesus, né, desde que o Senhor veio, né, sua primeira vez, morreu e ressuscitou até os dias atuais, nós estamos vivendo na era do Espírito da realidade. Então, onde está o Espírito hoje? Ele está dentro de cada pessoa regenerada, cada pessoa que creu no Senhor, né, recebeu o Senhor no seu Espírito. E quando a Bíblia fala de andar e viver no Espírito, se refere a andar e viver no nosso espírito humano, no qual o Espírito de Deus habita, nos voltar, né, para essa vida interior. Mas quantos cristãos hoje, porém, né, vivem de fato no Espírito? Quantos vivem de fato na prática da era do Espírito? Muitos até mesmo confundem o Espírito com a alma, né, agindo, pensando e servindo a Deus em sua vida da alma, supondo estar usando o Espírito. Ó Senhor Jesus, nós estamos no final dessa era, né? As portas da próxima era, né? Que é a era do reino milenar. Se nós sinceramente devemos participar, né, Senhor Jesus, junto com o Senhor, né, e do seu reino como vencedores, né, nós precisamos viver no Espírito, desfrutar, né, do Espírito da realidade na vida normal da igreja. Senhor Jesus, nessa era precisamos negar a vida da alma e somente por meio do Espírito nós vamos ser capazes de fazer isso. Senhor Jesus, né, e ele toca aqui que no final de cada período da história, Deus sempre levanta uma pessoa para fazer a transição de uma era para outra. Abraão foi uma dessas pessoas. Deus treinou ele no assunto da fé, porque quando ele foi chamado ele não tinha fé, mas pouco a pouco ele passou a se relacionar com Deus por meio da fé. Ó Senhor Jesus, até que Deus pôde provar ele e pediu que oferecesse o único filho, né? Ó Senhor Jesus, né? Deus chamou Abraão, prometeu que sustentaria ele, mas ele, quando passou fome, se esqueceu disso, né? E desceu para o Egito, né? Desceu, aliás, 2 vezes, né? Isaac, seu filho, também. Ó Senhor Jesus, né? E aí o Senhor teve que ir lá e
parar ele, né? E também fala que Jacó também desceu, né? Mas dessa vez ele, né, quando Jacó desceu, Deus abandonou o povo ali, né? Porque o povo ali quis ficar na melhor terra do Egito, querendo garantir o seu sustento, e aí se tornou independente de Deus. Então Deus deixou o povo ali no Egito por 430 anos. E aí eles foram se multiplicando por causa das facilidades, né? Se tornaram 2 milhões de pessoas. E aí surge um faraó que não conhecia José, né? E aí ele ficou preocupado, né? E até mesmo enciumado, e começou a perseguir. E aí eles se voltaram a Deus e clamaram a Deus, né? E como Deus tinha uma aliança com Abraão, né? Não pôde deixar de responder ao povo e enviou Moisés. Ó Senhor Jesus! E aí, na transição dessa era para a próxima era, Deus chamou, né? Deus preparou João Batista, Senhor Jesus, né? E no início, quando ele começou seu ministério, ele tinha muita clareza sobre a incumbência dele e sobre quem era o Cristo, né? Senhor Jesus, então perguntava para ele se ele era o Cristo, né? Ou se ele era o profeta. Ele foi categórico em dizer que não, ele não era ele. E disse que ele não era digno nem mesmo de desatar as sandálias do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ele foi usado para fazer a transição do Antigo para o Novo Testamento. Todos esses homens foram usados por Deus em momentos importantes da história da humanidade. Ó Senhor Jesus, né? E sabemos que no exercício da incumbência de cada um deles, né, eles experimentaram dificuldades, até mesmo cometeram falhas em algumas situações, mas eles procuraram cumprir a sua comissão. Hoje nós cooperamos com Deus para a realização da sua obra. Devemos ter a consciência de que a obra é de Deus, ó Senhor Jesus, e não nossa. Portanto, devemos cumprir nossa incumbência com humildade e simplicidade, seguindo o Senhor bem de perto, estando atentos a seu falar que é sempre novo. Ó Senhor Jesus, você fala assim, nós vamos nos apegar às nossas opiniões e preferências, né, em detrimento da vontade de Deus, vamos deixar a vontade de Deus, né, de lado por causa das nossas vontades, ou nós vamos ser sábios, vamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos prepara para negar a nós mesmos. Ó Senhor Jesus, uma questão de escolha, né? Senhor Jesus, depois de ressuscitar, perguntou para Pedro 3 vezes, né, Senhor, Pedro, você me ama mais do que esses outros? Né, Senhor Jesus, depois de ouvir a resposta, ele falou, né, para Pedro que ele deveria apacentar e pastorear seus cordeiros e ovelhas. Isso revela que o viver da igreja em seu caráter prático, né, de ajuda e cuidado mútuo. Né? Senhor Jesus, amar o Senhor é cuidar dos irmãos, é praticar a palavra para ajudar uns aos outros. Ó Senhor Jesus, ainda revelou para Pedro que quando ele fosse mais velho, outro ia cingi-lo, né? Ele não ia poder mais fazer a sua vontade. Quando ele fosse maduro espiritualmente, não teria a mesma liberdade. Ele ia se sentir mais restringido nas suas ações, não ia poder mais agir de acordo com as suas preferências, segundo os seus conceitos, sentimentos ou vontades. Né? Isso é negar a vida da alma. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor que não temos mais liberdade. Ó Senhor Jesus, né? Pedro, por ser ainda muito jovem, muito imaturo, perguntou, né, para o Senhor, e quanto a este, né? Apontando para João, né? Ó Senhor Jesus, né? Aí ele queria que o Senhor, né, também falasse a mesma coisa para João, né? Limitasse ele assim como ele estava sendo limitado. Mas o Senhor respondeu para ele, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Ó Senhor Jesus, o Senhor estava falando da questão da vinda dele, né? Ia surgir um boato ali, né, que João ia ficar vivo até a volta do Senhor. Mas aí João foi e registrou, né, no Evangelho explicando, né, que as palavras de Jesus não tinham esse significado, porque João sabia que ele ia morrer. Aí ele escreveu o seu Evangelho quando ele tinha quase 100 anos. Né? Senhor Jesus, estava ainda no início do terceiro período da história da humanidade, no início ainda da era da realidade do Espírito, do Espírito da realidade. Ó Senhor Jesus, então o fato de João permanecer até a volta do Senhor fala da questão do ministério, né, que é o ministério de João que ajuda, né, as igrejas até a segunda vinda de Cristo, né, Senhor Jesus. Né, e a segunda vinda de Cristo tem uma grande chance de ocorrer na nossa era agora, na nossa geração. Né? Ó Senhor Jesus, né, então nós temos grandes chances de estar vivos ainda na volta do Senhor. Né, e vai caber a nós, né, fazer essa transição da era do Espírito da realidade para a era do reino milenar. Né, Senhor Jesus, então cabe a nós, né, promover a manifestação do reino mais rapidamente. Né? O Senhor está contando conosco. Não, a gente não sabe quando o Senhor vai voltar, né? Nem quanto tempo nos resta. Então por isso a gente precisa estar sempre vigilante, né? Nos preparando
Nós já estamos vivendo o final da era, né, do espírito da realidade, na era de negar a vida da alma. E cada vez que nós negamos a nós mesmos, nós somos mais salvos, né, organicamente, né? Ou seja, a vida da alma diminui e a vida divina cresce em nós. Ó Senhor Jesus, essa é a maneira de nos preparar, né? Negando a nós mesmos, né, e deixando que a vida divina cada vez se acrescente mais e mais a nós. E assim a gente coopera com o Senhor, né, expandindo o seu reino na terra por meio da pregação do Evangelho em todos os lugares. Né? Estamos aguardando a vinda do Senhor para encontrá-lo vivos. Ó Senhor Jesus, não é algo distante nem impossível de ocorrer, mas é algo que deve acontecer muito em breve. Né? Basta que você veja os sinais, né, Senhor Jesus. Então isso significa que, né, a era já está prestes a findar, mas a gente não sabe, né, quanto tempo nos resta, nem como que a gente pode contar esse tempo. Né? Somente o Pai sabe, né? Ele não deixou isso registrado nem no nosso espírito. Né? Se a gente ficar ali perguntando ao Senhor, não vamos obter essa resposta. Ó Senhor Jesus. Mas quem tem que perceber é o seguinte, que a gente não pode viver de qualquer maneira, né? Porque a gente pode ter muito menos tempo do que nós imaginamos. Ó Senhor Jesus. Né? E se a gente for parar para analisar, né, o quanto de nós mesmos a gente tem que negar ainda, né? O quanto a nossa vida da alma a gente precisa rejeitar, e o quanto que a gente precisa permitir que a vida de Deus cresça em nós, a gente vai ver que esse sentimento é de maior urgência ainda. Ó Senhor Jesus, né, o tempo, né, da volta do Senhor está próximo, né, então vamos permitir, né, que a vida divina cresça em nós, Senhor Jesus. Cooperar apressando a vida do Senhor, né, negando a nós mesmos e seguindo o Senhor de perto. Ó Senhor Jesus, não é à toa que a gente nasceu, né, nessa era agora, né? Isso ocorreu porque o Senhor, com certeza, né, Ele conta conosco a fim de trazer o seu reino. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente precisa perceber isso, né? A questão, nós estamos hoje na era do Espírito da realidade. O Senhor se tornou o Espírito. Ele morreu, mas não ficou na morte. Ele ressuscitou como o Espírito. Né, e soprou Ele mesmo para dentro de nós para a gente viver por meio do Espírito. Na nossa alma, na nossa carne, na nossa própria vontade, a gente não vai conseguir. Né, mas se a gente sempre, né, procurar o Senhor, né, invocar o nome do Senhor, estar perto do Senhor, a gente vai se tornar mais íntimo de Deus, vamos conhecer a sua vontade. Né, não basta só você estudar a Bíblia, conhecer fatos, né, sobre a volta do Senhor e tal, mas você precisa conhecer a pessoa de Deus. Né, Senhor Jesus, só dando um exemplo aqui, né, quando o Senhor falou ali para Moisés, né, quando acabou de dar a lei para Moisés e o povo estava onde? Estava fazendo festa, fez um bezerro de ouro e estava adorando o bezerro de ouro. Né, e aí Deus chega para Moisés, ele, depois de 40 dias ali, né, falando com Moisés, né, acerca não só ali dos 10 mandamentos, mas também de vários princípios espirituais. Com certeza ali foi falado muita coisa ali. Né, e Moisés passou a ser alguém que conhecia o coração de Deus. Então Deus fala para Moisés que ia acabar com todo o povo e de Moisés ia fazer uma grande nação. Né? Boa ideia, né? Já que o povo tão idólatra ali, né, veio do Egito, pô, beleza. Já que ele já ficou 40 dias ali, já aprendeu tudo, vamos criar uma nação agora dentro desse princípio. A melhor coisa que ele podia fazer. Né? Mas ele, por conhecer o coração de Deus, ele falou assim, não, Senhor, não vamos fazer assim, para que o seu nome não seja infamado, né? Para que as pessoas não digam, né, que Deus é esse que tira as pessoas do Egito para matar no deserto. Não é assim, Jesus. Ele mostra que ele conhecia o coração de Deus, ele sabia que no fundo, Deus não queria fazer isso. Deus amava o homem, né? Deus ali tinha feito a aliança, né, dele com Abraão e ele precisava cumprir essa aliança. Mas deixou isso registrado na Bíblia para a gente ver que a gente precisa conhecer o coração de Deus. E às vezes o Senhor, ele fala algo ali, né, parece que ele está afirmando algo, mas na verdade ele está fazendo uma pergunta para ver como que você vai reagir. E se você vai se tornando íntimo de Deus, você vai começar a perceber isso. Deus às vezes fala alguma coisa, né, ele te mostra uma situação de uma pessoa, mas na verdade ele quer saber qual vai ser a sua reação. Ele quer saber se você realmente conhece o coração dele. Então hoje, né, como estou aqui, a gente precisa perceber que nós estamos hoje nessa era para trazer o Senhor de volta, né, a segunda vinda de Cristo. E o Senhor, ele precisa de nós. Nós precisamos de Deus e Deus precisa de nós. E não basta só você ter Deus, né, você ir para as reuniões, né, ir para os cultos, ler a Bíblia, louvar, orar. Mas você precisa ser realmente alguém que Deus pode chegar e falar, ó, faça isso, e você ir lá e fazer. Vai em tal lugar, fale com tal pessoa. Né? Por isso que Paulo, ele fala muito da questão de invocar o nome do Senhor, porque com ele foi assim.
Ele viu o Senhor, caiu do cavalo, o Senhor falou, vai, entra na cidade, né, na cidade de Damasco, eles vão te dizer o que você vai fazer. E depois de 3 dias ali jejuando, orando, cego, né, Deus pegou um irmãozinho ali, né, um irmão obediente ao Senhor, né, cheio de medo, né, Senhor Jesus, ali Ananias, né, e o Senhor falou com ele, vai lá e fala com Saulo, né, e ele falou, Senhor, eu sei quem é esse Saulo, ele está perseguindo a igreja de Deus, ele persegue aqueles que invocam o nome do Senhor, né, e ele para mim é alguém terrível, Senhor, como que eu vou lá? E o Senhor falou, esse para mim é um instrumento escolhido para levar o meu evangelho a gentios e reis. E só isso bastou, né, para que Ananias obedecesse o Senhor, né, quando o Senhor falou para Ananias quem era Paulo para ele, quando Deus mostrou a visão que ele tinha a respeito de Paulo. Então Ananias foi lá mesmo com medo, mas obedeceu, né, e falou, né, Paulo, irmão, recebe o batismo, né, levanta, recebe o batismo, invocando o nome dele. Ele ficou extremamente impressionado com isso, né, porque ele foi introduzido no Espírito, invocando o nome do Senhor. Então ele viu ali toda a vontade, né, de Deus sendo feita. Quando Jesus chamou Ananias ali, falou, né, vai na rua tal, na casa tal, né, que lá vai estar Saulo, né? Senhor Jesus, quem pode fazer isso? Quem pode dar tal certeza? É só o Senhor. Isso mostra também que Ananias era alguém que tinha intimidade com Deus, né, e Deus pôde usar ele, né, para poder ir ali chamar, né, o apóstolo Paulo, né, que escreveu tanta coisa útil para nós na Bíblia. Ó Senhor Jesus. Né, e a gente também falou dos homens aqui, né, que mudam a era. Né, hoje nós estamos na era do Espírito da realidade, né, e eu já falei isso em outros vídeos. Né, a igreja ela não é o fim, a igreja ela é o meio. Então tem muitos que já estão satisfeitos. Já estou na igreja, tudo já acabou, já está bom. Não, a igreja é para trazer o Senhor de volta. É para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Deus se tornou um Espírito para que Ele pudesse entrar dentro de nós e nos guiar. Nesse Senhor Jesus, como um Espírito da realidade. Então nós precisamos viver no Espírito, negar nós mesmos para cumprir a vontade de Deus. Né? E o Senhor Ele quer nos usar para a gente poder ser esses que vão mudar a era. Né? Sair da era da realidade, do Espírito da realidade, e entrar na era do reino. E o Senhor está contando conosco, né? Ele conta não é para aqueles conhecedores da Bíblia, aqueles que sabem fazer muitas coisas, mas Ele conta com aquele que é simples, né? Que é humilde, que está disposto a deixar seus gostos de lado, né? Sua vontade de lado, seu conhecimento de lado e obedecer essa voz interior, né? Do Senhor. Aquele que está disposto a conhecer a pessoa de Deus, conhecer o coração de Deus e fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, né? Vamos escolher sempre fazer a vontade de Deus. Né? Jesus é o Senhor. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né? De orar ao Senhor, né? Para que Ele te mostre pessoas, para quem deseja que você compartilhe essa palavra, para quem deseja que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe. Abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.